Questão 1.8. A lança DF do guindaste giratório e a coluna DE tem peso uniforme de 750 N por metro. Se o guincho e a carga pesam 1.500 N, determine as cargas internas resultantes nas seções transversais que passam pelos pontos A, B e C. Como podemos ver na imagem, que representa o que a questão pede, nós podemos ver o guindaste com uma força puxando no gancho de 1.500 N. Vemos também os pontos que além dos pontos já citados de A, B e C, há os pontos F, D e E. Para determinar as cargas internas que atuam nas seções que passam pelos pontos A, B e C, como a questão pede, deve-se obter os esforços em uma das extremidades que definem o elemento no qual está presente a seção desejada. No caso, a gente vai utilizar os pontos F, E e também poderia ter utilizado o ponto D. Outro primeiro passo a ser feito após a escolha e essas definições, é realizar a seção. A primeira seção a ser feita é a FA, onde a gente fez o diagrama de corpo livre do ponto F até o ponto A, onde a gente localizou a força que estava puxando no gancho de 1.500 N. Nós colocamos a distância de A para F, que era 0,9 metros, e nós determinamos a força normal atuante no eixo F e X, e determinamos a força cortante VA atuante no ponto FY. Também determinamos o momento no sentido positivo e anti-horário. Após a determinação da seção e do diagrama de corpo livre, seguidamente a gente tem que determinar a força, a gente tem que centralizar as forças distributivas em uma só, ou seja, a força resultante, que no caso ficará localizada aqui nesse centro da seção. Para localizar a força resultante, a gente vai utilizar a fórmula de FR, que é força resultante, igual a integral A de dA. Nesse caso, FR, como é um retângulo, vai ficar igual a base vezes a altura, que será FR igual a 0,9 metros, que é a base, vezes a altura, que a gente vai utilizar o dado na questão, que é 750 N por metro. Isso quer dizer que a força resultante vai ser igual a 675 newtons. Como a força está centralizada no retângulo, nós temos que medir exatamente o ponto onde ela está localizada. Esse ponto vai ser metade da distância total, que é 0,9 metros. No caso, essa distância central vai ser 0,45 metros. Com os valores encontrados, a gente adiciona eles ao diagrama de corpo livre, que no caso, só nomeando nossa força central com 675 newtons. Posteriormente, a gente vai fazer a soma das equações de equilíbrio. A primeira equação de equilíbrio a ser feita vai ser a infunção de Fx. No caso, a gente vai utilizar
na direção positiva de x, o somatório das forças de Fx vai ser igual a zero, para estar em equilíbrio. Nesse caso, como a única força que está na direção do eixo x é a força normal, NA, então, consequentemente, NA positivo vai ser igual a zero também. Nosso primeiro valor de força. O segundo passo a ser tomado é o somatório de equilíbrio de Fy. No caso, a gente vai fazer Fy positivo, o somatório de Fy positivo vai ser igual a zero, vai estar em equilíbrio, e nós vamos adicionar as forças que estão na direção y, que no caso vai ser menos 1.500 newtons, menos 675 newtons, mais a força cortante, que isso tudo vai ser igual a zero. Como o único valor que nós não temos é a força cortante, então nós isolamos ela, vai ficar VA, força cortante, igual a, quando passar para o outro lado, inverter o sinal, o somatório deles, que vai dar mais 217 newtons. O último somatório da última equação de equilíbrio que deve ser feita é a equação de equilíbrio do momento, onde, como nós já havíamos definido no diagrama de corpo livre da seção FA, o somatório do momento a gente definiu como sendo positivo, no sentido anti-horário. No caso, nós vamos ter o somatório de MA, que é do momento de A, que vai ser igual a zero, para achar equilíbrio. No somatório dos momentos, a gente vai pegar a força e vai multiplicar pela distância. No caso, nesse caso, vai ficar mais 1.500 newtons vezes 0,9 metros mais 675 newtons vezes 0,45 metros, que é a metade da distância total onde a força está localizada. Mais MA igual a zero para estar em equilíbrio. Nesse caso, isolando a força que a gente não conhece, os valores, vai ficar MA igual a menos 1.653,75 newtons metro. Transformando para quilonewton, isso ficaria MA igual a menos 1,65 quilonewtons metro. Após fazer a seção FA, a gente vai fazer da seção FB. Na seção FB, a gente vai fazer o mesmo procedimento que foi realizado na seção FA. Da mesma forma, a gente fez o plano de seção do ponto F até o ponto B. Colocou as forças normais e a força cortante e definiu o momento de B como sendo positivo também. Colocou a força de 1.500 newtons e colocou a distância total de B a F, que no caso vai ser 3,3 metros.
Além disso, a gente já determinou a metade da distância, que vai ser 1,65, onde nós vamos determinar uma força central. Da mesma maneira que a gente fez em FA, o primeiro passo vai ser determinar o valor dessa força. Que no caso, vai ficar que F R vai ser igual a 750 newtons metro vezes 3,3 metros, que vai dar igual a F, a força resultante, de 2.475 newtons. O próximo, que no caso vai ser aqui nessa força, que vai ser 2.475 newtons, essa força central. Da mesma maneira, nós vamos determinar agora as equações de equilíbrio, onde, primeiramente, nós vamos fazer as equações de equilíbrio no eixo X, que vai ser positivo, a somatória das forças em X, que vai ser igual a zero para ser em equilíbrio. Que, da mesma forma, só existia a força normal nesse eixo, então, mais NB, que é a normal em B, vai ser zero. Posteriormente, a gente vai fazer o somatório das forças em Y, que vai ser o somatório das forças em Y igual a zero, onde nós vamos pegar todas as forças que estão na direção Y, mais a força desconhecida, que é a força cortante, que também está em Y. Tudo isso igual a zero. A força cortante em B, que é o que não conhecemos, vai ser igual ao somatório das forças, que vai ser 3.975 newtons. A última equação de equilíbrio a ser feita, seguindo o padrão, vai ser a de momento. Como já havíamos definido antes, o nosso momento em FB vai ser positivo no sentido anti-horário. Sendo assim, somatório de MB, momento em B, vai ser igual a zero para estar em equilíbrio. Da mesma maneira, a gente vai pegar as forças e vai multiplicar pela distância e fazer o somatório delas. No caso, vai ser mais 1.500 newtons vezes 3,3 metros mais 2.475 newtons vezes 1,65 metros, que é a metade da distância total, mais o momento em B igual a zero. Nesse caso, isolando MB, nós vamos ter que MB vai ser igual a menos 9.033,75
newtons metro. Ou mais MB igual a menos 9,03 quilonewtons metro. Por último, nós vamos fazer a seção FC, que é a última seção da questão, após a seção FA e FB. Da mesma maneira que realizamos, que começamos a resolver as seções FA e FB, na seção FC a gente fez um diagrama de corpo livre, onde adicionamos todas as forças existentes. Esse diagrama vai do ponto F até o ponto C e também adicionamos suas distâncias. Também colocamos as direções da força normal, da força cortante e do momento que determinamos. Da mesma maneira que as demais, nós vamos iniciar descobrindo essa força central, que será a força resultante. No caso, FR vai ser igual a 750 newtons vezes a distância, que é 3,9 metros. Nesse caso, FR vai ser igual a 2,92 newtons. Eu errei, eu disse vírgula, não foi? No caso, FR vai ser igual a 292 newtons, que foi identificada como a força central e está localizada aqui no diagrama de corpo livre. Os próximos passos, assim como as demais, vai ser a determinação das equações de equilíbrio, onde primeiramente começaremos com Fx. No caso, Fx positivo. O somatório de equilíbrio das forças em Fx vai ser igual a zero. Diferente dos demais também, que a única força localizada no eixo X era a força normal. Na seção FC, a força que estará localizada no Fx vai ser a força cortante em C. No caso, vai ficar mais VC, que é a força cortante em C, igual a zero. A próxima equação de equilíbrio a ser feita é a de Fy. Então, nós faremos que mais somatório de Fy vai ser igual a zero para estar em equilíbrio. Então, nós pegamos todas as forças que estão localizadas na direção do eixo Y, que no caso vai ser mais a força normal em C, mais 1.125 newtons, mais 2.925 newtons, mais 1.500 newtons igual a zero. Isolando a força que não conhecemos, que é NC, nós vamos ter que NC vai ser igual a menos 5.000
550 newtons. Ou, convertendo, mais NC igual a menos 5,55 kilonewtons. A última equação de equilíbrio a ser feita na seção FC é a equação de equilíbrio do momento em si. Nesse caso, nós já havíamos determinado, como mostrado no diagrama de corpo livre, que o nosso momento era positivo. Então, o somatório do momento em C vai ser igual a zero, para se manter equilíbrio. E nós pegamos a nossa incógnita, que é MC, que nós não conhecemos o valor, mais as forças vezes a distância, que no caso vai ficar mais 1.125 newtons vezes 0 metro mais 1.500 newtons vezes 3,9 metros mais 2.925 newtons vezes 1,95 metros, que vai dar igual a zero. Nesse caso, isolando o momento em C, vai ficar que mais MC vai ser igual a menos 11.553,75 newton metros. Ou, convertendo, mais MC, momento em C, igual a menos 11,55 kilonewtons metro. Com isso, encerramos a questão.